Pai, entramos nesse dia orando, pedindo sabedoria, entendimento, orando, meu Pai, pedindo as estratégias, pedindo, Senhor, a cobertura e o sangue do Senhor sobre nós. Oramos, meu Pai, pedindo que o Senhor possa nos conduzir diante da Tua graça, diante da Tua unção, diante da Tua revelação. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos romper todos os dias. Pedimos que o Senhor nos traga discernimento. É o que estamos orando para essa temporada. Nos traga discernimento, nos traga, Senhor, visão aberta do Teu Espírito e não da alma, para que possamos não sermos enganados pela atmosfera desse tempo, por não sermos enganados pelo contexto, meu Pai, dessa era, para que não sejamos enganados e nem entorpecidos com vinho da embriaguez. Mas que o Senhor alinhe o nosso chamado, alinhe o nosso propósito, alinha-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê destreza, sabedoria, entendimento, que o Senhor nos leve a níveis de profundidade no Senhor. Que o Senhor nos conduza com graça e unção, para que possamos conhecer a verdade todos os dias. E que nenhuma sombra de mentira haja em nós, nem engano, mas que sejamos verdadeiros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Propósito, leitura, nós vamos... Puxa, deixa eu pegar aqui. Avançamos agora para o livro de Josué. E Josué é 24 capítulos. Então nós vamos ler Josué e o livro de Ruth. Os 24 mais 4. Nós temos então seria 5 capítulos por dia, né? 5. E vai sobrar no sábado, acho que 3 capítulos. 5 capítulos por dia, no sábado, 3 capítulos. Bem, então, Josué e Ruth. Como a gente tem falado, essa vai ser a nossa leitura auditiva com Josué e Ruth. Vamos avançando aí para terminar a leitura ou o entendimento aí de todas as escrituras. Próximo é o jejum. Nesse jejum, ele vai ser um pouquinho mais coisado. Lembrando que quem tem restrição alimentar, adeque teu jejum sempre. Não tente fazer aquilo que teu corpo não tá para fazer. Por que eu falo isso? Ah, mas é um jejum, apóstolo, o Senhor abençoa. Sim, quando é um jejum que o Senhor te pede especificamente, faça sem medo. Mas esse é um propósito que nós estamos conduzindo toda semana. Então, isso daí não é que não é abençoado e não é que não é espiritual. Mas é algo que nós estamos propondo ao Senhor e não o Senhor está propondo para nós. Então, nós estamos buscando Ele em jejum. É diferente quando Ele nos pede e nos propõe algo. Então, já disse, quando Ele nos pede, não altere, não faça nada. Ele te pediu. Quando você está entrando em jejuns para um nível de busca e santificação, isso é um outro nível. Então, você adequa o teu jejum. Amém? Vai adequando ele à realidade que você está vivendo. Então, pois bem, nós vamos trabalhar hoje, essa semana, com o contexto de uns espíritos chamados os cananeus, que é o comando dos zelosos. E eu te explico o jejum. Esse zeloso seria a religião ou algo ligado a Beuzebu.
Quem está ligado a Beelzebul é porque já foi influenciado por Jezabel. Então, nós vamos entrar em um contexto de uma guerrinha com ela. Então, o que, que você vai entrar? Um jejum de pão, carne, suco de uva e água de coco. Então, ele é um pouquinho mais restritivo, esse jejum. Quem não está comendo pão, às vezes você não está mais comendo trigo, então você vai fazer uma tapioca, né? Farinha de tapioca aí. Você faz e substitui o pão. Então seria carne, todos os tipos de carne, de preferência você tirar de porco, né? E as carnes caça, essas coisas todas. Então, carne de vaca, frango e peixe. O pão, que seria o pão de sal, ou o pão de forma, ou aquele pão caseiro. Você não vai pegar aquele pão rocambole recheado de doce de leite com brigadeiro e Nutella escorrendo, né? Então é um pão mais simples, o pão da humildade. Vem aquele pão de sal, aquele pão caseiro, aquele pão francês, aquele pão de forma, aquele pão mais coisadinho. Tem o presunto também, né? Quer dizer, presunto é de porco. Não tem presunto. Tira o presunto no nome de Jesus. Então, seria isso. E o suco de uva, você pode tomar. Água, você pode tomar à vontade. Água de coco também você pode tomar à vontade. E uma aguinha com limão, se você quiser também. Até por causa, para dar uma coisadinha no teu estômago, porque aí entra a questão do pão, né? Então, esse é um contexto profético. Por que um contexto profético? A palavra diz que quando os profetas estavam sendo perseguidos, eles foram tratados com pão e carne. Por isso, esse é um contexto de um contexto profético que eles está. Não, essa semana não. Essa semana é o pão e carne. Agora, se você está. O cafezinho também saiu essa semana. Só essa semana, né? 5 dias. 5 dias seu cafezinho, coisa boa. Amém? Só 5 dias. Só pão e carne, suco de uva. E o chá pode. O chazinho é bom por causa do estômago, que aí começa a ficar muita farinha, né? Amém? Sem açúcar. Mel pode. Mel sempre, né? Mel sempre. Mais alguma dúvida? Sim. Então, pode. Xilitol. Boa pergunta, xilitol. Pode ou não pode? Ele pode ou não pode? É natural ser natural. As frutas não. Essa semana fruta não. O ovo, sim. Vou liberar o ovo, porque nem todo mundo pode passar aí, né? Às vezes fica mais complicado. Então, o ovo pode. Manda bronca. Sim, a manteiga. Manteiga pode. Se você comer o pão seco. Fruta não. Essa semana, fruta não. Verdura também não. Pode. Pão sírio pode. Só isso, Mariana. Vai comer carne, pão e suco de uva. Queijo não.
Tira o quê? E o restante tira tudo. Não. Nada de arroz, nada de coisa, nada de almoço, nada de nada. A comida vai ser essa. Beleza? Nós vamos estar orando contra... Não, nada, nada, nada. Isso, milanesa. Nós vamos estar orando contra os comandos de Jezabel. Nós vamos estar orando esses contra toda a artimanha de Jezabel e daquilo que faz em nós a tapioca. Quem não vai comer farinha de trigo, come farinha de tapioca. Mas o suco de uva ele é laxante, viu? Ele dá uma coisada. Vou dar uma dica. Amanhã vocês fazem vocês tomam um sal amargo com água morna, um limão espremido e depois você pega um sachêzinho de sal amargo. Vocês tomam de jejum, sem nada. Vocês tomam um copinho de sal amargo com, com limão. Logo em seguida, vocês tomam mais um copinho de água morna, com um pouco de bicarbonato de sódio. E toma. Se prepare para ir no banheiro. Vem. Aí vocês vão limpar tudo. No sábado, vocês fazem de novo. Aí pronto, tira todo esse trigo, vocês vão tirar toda essa carne. Tirar tudo. Vai ficar top da galáxia. Daí sai para trabalhar. Ai, até o cérebro vai sair, meu irmão. É bom. Vamos lá. É bom, meu irmão. Experimenta que vocês vão ver, é bom. Vai lá. Abra a tua Bíblia aí, Deuteronômios 7. Deuteronômio 7 diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passa a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heveus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para serem totalmente, as destruirá. Não fará com ela aliança, nem terás piedade dela, nem contrairá matrimônio com os filhos dessas nações, não dará tuas filhas seus filhos, nem tomará suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisse aos outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros
e depressa vos destruirias. Então veja que o Senhor diz para não ter aliança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Amém? Com nem esse tipo de nação. Ou seja, esse tipo de espírito ou de conexão com esses altares não deveria ter acesso à minha vida. Por quê? Quando nós colocamos agora os cananeus, a palavra cananeu significa zelosos. Amém? Eles são descendentes de Canaã, né? Canaã significa as terras baixas, que ele era um filho de Cã e que foi amaldiçoado junto com Cã. Quando o Senhor amaldiçoou, quando Noé amaldiçoou Cã, ele amaldiçoa Cã até Canaã. Ah, tá, agora que eu entendi. Vai postando aí, depois a gente vai respondendo. Vê aí que ele amaldiçoa Cã até Cã e até Canaã, né? Então, quando nós vemos a raiz, veja só, a raiz de tudo, de todo esse contexto de Canaã, ele está ligado a Cã, que está ligado à palavra original, que é ser humilhado, ser subjugado, ser rebaixado, estar sob, ser colocado em sujeição. Então, essa é a palavra que define Canaã, que se define os cananeus. Então, vamos lá. Cananeus zelosos. Canaã, terras baixas. E Canã, Canaã, ele é, então, ser humilhado. Então, o ato da subjugação, ou seja, da escravidão, ele, então, vai fazer com que se torne uma pessoa que é zelosa. Veja só onde eu quero chegar. Todas as vezes que o meu... eu vou usar uma palavra aqui até meio coisada. Todas as vezes que você vê uma pessoa com nível de justiça, não justiça justa, mas aquele nível de rigidez no julgamento, ele tem problema na área sexual. Todas as vezes que você vê uma pessoa rígida, aquela pessoa rígida que, sabe aquele santarrão, que, meu Deus do céu, você não pode coisar, aquele nível de santidade assim, mas você vê que não é uma santidade no Senhor, uma santidade exterior, ele vai ter um problema de uma depravação em uma área. Por quê? Então ele quer controlar essa depravação, ele quer esconder através do seu nível de santidade exterior. Não é a santidade interior, é a santidade exterior. Então nós temos que entender aqui que essa escravidão vai sempre gerar uma pessoa zelosa. Esse zelo, mas não o zelo ligado ao amor, é o zelo ligado à religião, que é a santidade exterior. Então, por isso nós vamos ver cananeus zelosos, Canaã, terras baixas, ou seja, profundidade, oculto, abismo, e Canaã, escravidão. Então, a raiz dos cananeus é um ato de escravidão, é o ato de estar escravizado, é o ato de estar subjugado, que leva a estar subjugado pelas dimensões baixas ou as dimensões de cadeias, fazendo com que, então, a pessoa viva debaixo de um zelo religioso. Então, o que nós queremos confrontar essa semana é o ato da religiosidade, é o ato da religião, é o ato de ter oculto no coração, sem estar manifesto, ou seja, aquilo que está oculto no coração. E por que nós estamos confrontando Jezabel nisso? Abra tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3.
3 não, 2. Apocalipse 2, verso 18 em diante. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve. A palavra Tiatira significa o cheiro da aflição. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, semelhantes ao bronze polido. Por que o Senhor se apresenta assim? Olhos de fogo. Veja, toda a apresentação que ele tem nas cartas de Apocalipse, a apresentação dele já é o que ele quer falar. Igual que a apresentação dele, eu tenho olhos de fogo. Por que olhos de fogo? Porque eu vejo com clareza até aquilo que está no oculto. Eu tenho olhos que enxergam. Eu vejo todas as coisas. E pés reluzentes. O bronze, ele vai falar, ele está ligado às pisaduras. Ele está ligado ao nosso nível de justiça. Né? O bronze vai falar isso. Então, as pisaduras dele, ele conhece as obras, ele julga as nossas pegadas, ele julga os nossos caminhos. Né? Então, ele vem se apresentando assim. Ele começa no verso 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e as comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra em cama, como em grande tribulação, os que com ela adultera, caso não se arrependa das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Veja só, por que o Senhor está dizendo isso? Ele sonda mente e coração. Esse é um texto de Jeremias também, viu? Esse é um texto de Jeremias 17:10, que diz assim: eu sou o Senhor, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Também tem um texto em Salmo 7:9, que diz: cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleça tu, ó justo, pois sonda-me a mente e o coração. Por que o Senhor usa esse fator nessa igreja? Veja, Jezabel estava no intuito profético, no ciclo profético, no circuito profético dentro da igreja, e ela estava incitando as pessoas a sacrificarem aos ídolos e cometerem adultério. Mas por que o Senhor termina dizendo: eu sondo a mente e o coração? E por que ele começa dizendo: eu tenho olhos de fogo e pés reluzentes como latão, como bronze? Porque nada disso estava manifesto. Nada disso era visível. Por isso a igreja ainda estava em crescimento, ainda estava bem, ainda estava avançando. A igreja estava indo bem, porque nada disso era manifesto. Tudo era no coração. E o Senhor estava dizendo: vocês já estão construindo as suas recâmaras de ídolos. Vocês já estão construindo no coração, já está cheio de idolatria e imoralidade. Vocês não externaram ainda, mas vocês já estão contaminados com Jezabel. Então, a primeira coisa para você entender que Jezabel, ela não externa. Jezabel faz com que nós possamos viver interno. É a guerra interna que nós vivemos e mostramos uma santidade exterior. Então, eu tenho aquela impureza interna, eu tenho aquela imundícia, ou seja, eu fluo na idolatria, no egoísmo, eu fluo nas quebras de princípio, mas no exterior eu estou bem, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu falo de Jesus,
mas internamente eu já estou fluindo. Veja, não é aquela guerra do que eu estou lutando para vencer, é aquela guerra que eu já fui vencido. Você sabe aquelas pessoas que já foi vencido internamente, ela já flui na idolatria, ela já flui na promiscuidade, ela já flui na imoralidade, ela tem essa área do coração dela já dominada, escravizada, subjugada, porém, ela tem um zelo pelas coisas de Deus. Então, quando você, volta de novo, quando você vê esse tipo de Saulos, né, aquelas pessoas zelosas, mas perseguem a igreja, irmãos, toda vez que eu vejo pessoas muito críticas, elas são muito críticas no sentido de muito crítica à igreja, muito crítica, crítico, que nada está certo, nada está bom, você vai ver que por dentro ela é a primeira que está dentro do fluir desse negócio. Por isso, essa semana, nós vamos estar arrancando os cananeus. Essa semana inteira, nós vamos falar sobre a obra de Balaão. Porque Balaão era um cara que via, ouvia, tinha relacionamento com Deus, mas o coração era desviado do Senhor. E todas as vezes, é até meio difícil, né? É até meio difícil você entender, você lê, como a gente leu, né, a semana retrasada, Números, né? E você vai ver que falava Números 22, 23, 24, né? Ali vai falando de Balaão, e parece algo esquisito, porque Balaão ouvia o Senhor. E por que o Senhor quis matar Balaão? Porque ele foi o que fez Israel ser vencido no caso de Baal Peor. Gente, Baal Peor é um nível absurdo de contaminação. Amém? Baal Peor é um nível absurdíssimo de contaminação. Então, no decorrer das semanas agora, nós vamos trabalhar essa questão de Baal Peor, de Jezabel, de Baal em si, e do ser zeloso como religião, e não como zelo por amor, mas é o zelo da religião. Amém? É isso que nós vamos trabalhar essa semana. Quero orar com você e nesses dias, comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você começa a colocar em xeque, assim, como dizer, colocar à prova todo o seu nível de cristandade, assim dizendo, né? Para que você possa... Espera só um pouquinho. Para que você possa ver se realmente você está em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? Se você pensa que está em Jesus, pense de novo, veja se realmente você está, veja se você está 100%, né? Para que você não esteja fluindo na religião, pensando que está em Jesus. Amém? Chorar com você, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos, pedindo que essa semana seja uma semana onde o Senhor mostre o profundo do coração deles, para que eles possam ver se eles estão realmente conectados ao Senhor ou se eles estão fora, Senhor. Todas as partes que ainda estão em trevas, que o Senhor traga a luz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. A partir de amanhã a gente entra no contexto aí profundo de Balaão, trazendo os códigos aí para sairmos desse status de religião. Amém? Deus abençoe, queridos.